Bom dia, espero que cada um de vocês se encontre bem onde você estiver. Nós estamos muito felizes por tê-los aqui conosco hoje. Continuamos a nossa série de mensagens chamada Deus vai adiante. E estamos seguindo a jornada de José. Nós começamos a nossa jornada no poço, aprendendo sobre como superar a amargura. Nós então falamos semana passada na casa de Potifar como trabalhar com propósito, e você pode acompanhar tudo isso lá no nosso YouTube. Você pode voltar atrás ou no Spotify e ouvir as mensagens que têm falado tanto ao nosso coração. Mas hoje eu gostaria de falar com você sobre esse outro momento na vida de José. Ele passou por tantos momentos difíceis, ele passou por tantos obstáculos, mas é interessante ver a maneira como ele reagiu a cada um deles. Por meio da sua postura de fé, de coragem, de persistência, José amadureceu, José cresceu e José foi conduzido na direção do propósito de Deus para a sua vida. Assim também é conosco. Semana passada vimos que ele foi excelente no seu serviço na casa de Potifar, de tal maneira que Potifar, o seu chefe, ficou impressionado e decidiu colocar José à frente de tudo que ele tinha, pois ele percebeu que Deus estava com José. É nesse momento então que surge a mulher de Potifar, a Potifera. E a Potifera percebe que José está se destacando. E sempre que alguém se destaca, ela começa a chamar a atenção, e aquela mulher começou a desejar José. Por isso hoje o tema é: na tentação, cultive integridade. Hoje nós vamos aprender sobre tentação, como lidar com nossos impulsos sexuais. E eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em Gênesis capítulo 39, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 19. Gênesis 39, versículo 6 até o 19. Vamos ler um trecho grande aqui. Acompanhe na sua Bíblia ou no seu celular. O texto diz o seguinte: assim Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José, e tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então, contou-lhe a sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. Ao ouvir a mulher, versículo 19, contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu. E o versículo 20, pegou José e o lançou na prisão, onde ficam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Através dessa história, eu quero mostrar para você como funciona a tentação.
3 verdades a respeito da tentação que nós podemos aprender olhando para essa história e a vida, a história de José. Primeira verdade é que ninguém está imune à tentação. O texto diz que José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Um jovem comprometido, um jovem íntegro, de bela aparência, mas eu costumo dizer que santidade é afrodisíaco. E essa mulher então começou a se sentir atraída, começou a desejar aquele jovem. E ela então disse a ele: venha, deite-se comigo. Ela ordenou, achando que ele iria obedecer a ela. Mas ele se recusou. O que nós aprendemos aqui é que não importa quem você é, não importa qual é o grau de espiritualidade que você já alcançou na sua vida, o grau de maturidade, todos nós estamos suscetíveis à tentação. Ninguém é imune, ninguém está isento da tentação. Aliás, o texto continua dizendo o seguinte: portanto, 1 Coríntios 10, 12 e 13, um texto muito importante aqui para nós, falando sobre isso, ele diz o seguinte: portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Esse texto me ensina 2 coisas importantes sobre esse ponto. Primeiro, a tentação é comum a todos e ninguém é especial ou está isento. Ninguém. Eu nunca vou esquecer quando eu estava na CEPAL, uma conferência de pastores. Mais de 1.500 pastores estavam reunidos e o pastor Ari Veloso, que foi um dos meus mentores, diante de 1.500 pastores, ele falou lá no púlpito o seguinte: eu tenho 80 anos de idade e ainda luto com pensamentos impuros. 80 anos de idade. Pastor. Um homem tremendamente usado por Deus. Minha mãe, no Rio Grande do Sul, se converteu com o pastor Ari Veloso. Que homem, que mentor, como Deus usou a vida dele. Mas aos 80 anos de idade, depois de ter pregado tanto o evangelho, depois de ter formado tantos pastores, ainda está imune. Ainda luta com a tentação. Então isso nos ensina que não importa quem você é, em que momento de vida você está, se você é solteiro, se você é casado, se você é avô, se você é pastor, não importa, todos nós somos suscetíveis à tentação. Aliás, o versículo ele também diz o seguinte: a segunda lição é que a autoconfiança é o primeiro passo para o fracasso. Por quê? Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Quem pensa que está de pé. Esse versículo é muito importante na minha vida, porque eu tenho uma mãe, a dona Margarete, que sempre no final do domingo, na domingo à noite, ou na segunda-feira, ou durante a semana, quando estamos celebrando aquilo que Deus está fazendo aqui entre nós, ou um momento especial na pregação, ela sempre vira com o dedo na minha cara e ela fala assim: quem pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então, pela graça de Deus, eu tenho o privilégio de ter uma mãe que me lembra que eu sou um pecador miserável. E que eu não posso, de maneira nenhuma, jamais achar que realmente estou protegido, ou que realmente sou algo mais do que deveria pensar a respeito de mim mesmo. Muito pelo contrário. Cada um de nós precisa manter-se consciente da sua fraqueza, da sua fragilidade, da sua debilidade diante do pecado. Qualquer um de nós pode cair. E talvez você já viveu a frustração de seguir um pastor famoso que caiu. Ah, pastor caiu. Quantos pastores no Brasil famosos já caíram em adultério, em situações com questão de moralidade sexual? Ninguém está isento. E quem pensa que está de pé, cuide para que não caia.
Primeiro caminho para nós sermos protegidos e conduzidos pela graça de Deus é reconhecer a nossa fragilidade, a nossa debilidade. Entendemos que não estamos imunes à tentação. Como disse Josemar Bessa nessa questão, Davi matou um gigante e dormiu com a vizinha. Em cada um de nós há potencial para o amor heróico e prostituição. Ore para que Deus não te deixe tropeçar. Ninguém está imune à tentação. Em cada um de nós há um potencial absurdo para o pecado, para a imoralidade, para a prostituição. Ore para que não caia. Nós dependemos em tudo de Deus. Essa é a primeira verdade da tentação, ninguém está imune. Segunda verdade sobre a tentação é que a tentação ela é persistente e progressiva na nossa vida. Versículo 10 diz: a mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava constantemente a deitar-se com ela. Ou seja, a tentação, ela não para, ela continua, ela insiste, ela vai tentando se aproximar, ela vai tentando chegar cada vez mais perto, ela vai buscando encontrar qual é a sua fraqueza, qual é o ponto fraco, qual é o momento, qual é a isca adequada para cada um de nós. Então não basta vencer a tentação um dia, é preciso lutar todos os dias e matar um leão por dia na dependência de Deus, porque a tentação é insistente, como essa mulher é insistente. Ela é progressiva, ela vai aumentando, ela vai se intensificando, até o momento em que o texto diz que essa mulher se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu: venha, deite-se comigo. Ela ordenou, ela exigiu. Agora ela prepara o momento, né? Provavelmente ela teve várias tentativas. A Bíblia não descreve isso com detalhes, gente, tá? Mas imagina a série do Netflix, José do Egito. E aí José estava lá com aquela roupinha dele, e de repente ela chega com um protetor solar e fala: José, você pode passar protetor em mim? Eu quero pegar um pouco uma marquinha egípcia, né? E José sempre se recusando, né? E se recolhendo, se afastando dela, evitando ficar perto dela. Até o momento em que essa mulher provavelmente ela percebeu que não tinha ninguém por perto, ela fechou a porta e ela pegou José pelo cangote, pelo manto e disse assim: é agora, José, você não escapa de mim, né? É agora. Mas José novamente se recusou. Então ela não para, ela é progressiva. E a terceira verdade importante para nós aqui é que a tentação, ela promete prazer, mas ela promove prisão. O texto diz que depois de José recusar, diz que José saiu correndo, o manto de José, a roupa de José ficou na mão dela. Eu fico imaginando José saindo correndo pelado pelo Egito, né? Largados e pelados, começou ali com José. E aí, ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então, contou ao marido a sua versão da história. Promete prazer, promete conforto, mas entrega dor e destruição. Entenda isso. O prazer fora do plano de Deus sempre entrega dor e destruição. Consequências duras. O texto diz que o marido, ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu, pegou José e o lançou na prisão. É uma injustiça com José, porque José foi íntegro, José fugiu. Mas a verdade sobre a tentação é que ela não se importa conosco.
Ela não quer verdadeiramente nos dar alegria, satisfação e prazer. Não. Ela quer destruir a nossa vida. Você entende isso? Promete prazer, mas entrega, promove prisão. Assim funciona a tentação. Como disse pastor José Marbés, ceder à tentação é como pegar o voo errado. Você pode até aproveitar o passeio, mas lamentará o destino. É assim. A tentação, ela diz que vai te trazer alívio imediato, prazer momentâneo. O problema é que esse prazer proibido tem um alto custo. O prazer fora do plano de Deus sempre promete prazer, mas entrega dor, vergonha e destruição. Ele te aprisiona e rouba o seu futuro. A Bíblia fala sobre esse passeio, a Bíblia fala sobre esse processo da tentação e do pecado. Deixa eu te mostrar esse processo do pecado. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15 diz o seguinte: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo. Sendo por este arrastado e seduzido, então a cobiça, o desejo, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Como funciona? Deixa eu descrever isso para você. Em primeiro lugar, nós temos desejo. Ninguém cai do nada. Antes da queda, sempre vem o desejo. O pecado, ele começa no coração e não no ato. Você alimenta vontades que pareciam inofensivas. É um pensamento distorcido, é um pensamento proibido cultivá-lo. É uma vontade que você alimenta em silêncio. O pecado sempre se inicia no invisível, interiormente. Um pensamento descontrolado, um desejo, num clique a mais, numa curiosidade que você não controlou, mas você regou. Tudo começa com o desejo. Então, do desejo, nós temos essa sedução. Nós somos arrastados e seduzidos. O desejo encontra o ambiente favorável. O pecado, ele se apresenta bonito, fácil, justificável. Você merece. Traz promessas de prazer rápido, alívio imediato, adrenalina sem culpa. Você começa a racionalizar. Ninguém vai saber. É só dessa vez. Eu mereço. Deus vai me perdoar depois. E você começa a negociar com o que já devia ter fugido. É então que vem o que a Bíblia descreve como conceber. E a ideia aqui é de uma mulher grávida. É como se o pecado fosse uma gravidez, porque começa interiormente. Vai sendo gestado até que dá a luz. Você já caiu por dentro, mesmo sem tocar, você já cedeu interiormente. A mente já decidiu, o coração já aderiu. E o corpo agora está só indo na direção do pecado que o coração já cometeu. Então dá luz ao pecado. E o pecado gera a morte. Todo pecado traz morte. Sempre. O prazer passa. E quando o prazer passa, a conta chega. O prazer dura minutos, mas as consequências podem durar a vida inteira. E quando você percebe, você já não é mais dono da sua liberdade. Você se torna escravo das consequências. O que parecia doce vira veneno. O pecado promete prazer, mas ele entrega morte. Esse é o processo. É por isso que o pastor Adrian Rogers disse o seguinte: o pecado te levará mais longe do que você queria ir. Te manterá por mais tempo do que você gostaria de ficar. E te custará mais do que você queria pagar. Entenda isso. Nós não temos controle das consequências. Davi, naquele momento, lá em 1 Samuel, em 2 Samuel,
quando ele está sozinho no palácio, ele vai até o terraço, ele vê Batseba, então ele fala ao funcionário, o soldado dele, dizendo, tragam Batseba, e o funcionário diz, não, é a mulher de Urias. Cuidado, Davi. Davi não quis saber, ele queria curtir, ele queria aproveitar, ele achou que estava por cima da carne seca. Mas as consequências vieram e devastaram a sua vida, e não somente a sua vida, mas a vida de Urias, a família de Batseba. Provavelmente, eu não sei se você sabia disso, mas o que Davi fez foi um abuso. De tal forma que para sempre o pai de Batseba odiou Davi. Quando o filho de Davi, Absalão, se levanta contra Davi, ele vai passar um tempo na casa do avô, o pai de Batseba. E quando ele volta da casa de pai de Batseba, ele está comprometido a destruir o reino do seu pai. Você entende isso? Uma decisão, um ato, que não fere apenas a si mesmo, mas destrói uma família inteira, destrói histórias. É isso que o pecado faz. E nós não temos controle das consequências. Davi tentou controlar, tentou dar um jeitinho, e você vai tentando dar um jeitinho, mas o pecado, ele te prende, ele te aprisiona, ele rouba o seu futuro. A tentação promete prazer, mas ela entrega prisão e destruição. 3 verdades sobre a tentação. A grande questão agora é como nós podemos vencer a tentação. E aqui nós precisamos aprender com José. Como nós vencemos a tentação? Primeira maneira de vencer a tentação é não romantize o pecado. Não romantize o pecado. O texto diz, o posicionamento de José diante da mulher de Potifar foi: como poderia eu cometer tamanha maldade? Eu estaria pecando contra Deus. Olha a maneira, aqui nós vemos a maneira como José enxerga o pecado. Tamanha maldade. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Sabe qual é um dos nossos problemas? É porque nós ainda não entendemos a gravidade do pecado. A gente acha que ele é bonzinho. A gente acha que um pecadinho não tem problema, é prazer, é só um alívio imediato, um prazer momentâneo. Ninguém vai ficar sabendo. Qual o problema? Mas nós não estamos entendendo a gravidade do pecado. Eu acho interessante a postura de Jó, porque ele entende quão grave o pecado é, as consequências duras e amargas do pecado. Jó, ele diz o seguinte no capítulo 31, 11 e 12. Tá? Jó viveu há mais de 4.000 anos atrás. E veja que Jó, esse homem, já lutava com a tentação. Talvez você fale assim, não, porque hoje é muito difícil, nós vivemos numa cultura erotizada, permeada pelo sexo. Meu amigo, as tentações sempre foram as mesmas. E olha o que Jó diz: pois a cobiça é um pecado vergonhoso. Cobiçar a mulher do próximo, cobiçar a mulher ou o homem que não é teu. O que Jó diz? É um pecado vergonhoso. Pessoas que cultivam integridade são pessoas que entendem a gravidade do pecado e da sua própria maldade e as consequências amargas do pecado na nossa vida. São pessoas que creem na palavra de Deus, que confiam naquilo que Deus diz. O texto diz: um crime que merece castigo é fogo que tudo consome, levando à destruição, capaz de destruir tudo o que tem. Você entende isso? O que eu já vi, gente, de homens que adulteraram e perderam tudo. Não é só perder o casamento. Geralmente o pecado sexual, ele te leva a perder tudo. Tudo. Perde o futuro com os filhos, com os netos. A relação não é mais a mesma, nunca mais será.
Eu já vi homens perderem os negócios. É fogo que destrói tudo. Então, você pode até curtir o passeio. Pode gerar uma adrenalina. Pode estar gerando um prazer momentâneo. Mas vai destruir tudo. Não romantize o pecado. Você não tem controle. É por isso que Jó também assumiu uma postura de integridade. Ele diz no versículo 1, olha o que ele diz: fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Eu fiz uma aliança, eu assumi um compromisso com os meus olhos, porque é um fogo que tudo consome, que leva à destruição. Então eu estabeleci limites na minha vida, muito antes do abismo. Eu coloquei um guarda, eu fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar, eu nem olho. Porque eu sei o poder e as consequências que o pecado tem. Como eu poderia fazer algo tão vergonhoso? Nós precisamos resgatar essa consciência da vergonha, do tamanho da maldade do pecado. Nós não podemos nos acostumar, nós não podemos nos relativizar o pecado, nós não podemos entrar nessa onda que o nosso mundo hoje está vivendo de mas não existe certo ou errado, existe o que é bom para você. Então a gente começa a viver essa vida onde a gente começa a racionalizar tudo. Não é tão errado, não tem problema, tá vendo? Nada aconteceu, eu fiz, nada aconteceu. E aos poucos nós paramos de pregar sobre as duras verdades espirituais a respeito do pecado. As igrejas hoje só pregam sobre profecias, palavras proféticas. Você é incrível, você é maravilhoso, você vai conquistar, você vai ganhar. Deus tem um grande plano para a sua vida. Mas não vemos mais as igrejas pregando e dizendo o seguinte: meu amigo, você está em pecado. Você não está vivendo uma vida de santidade. Você não é o centro do universo. Ninguém mais prega sobre pecado, chamando o pecado pelo nome. Nós precisamos dar nome ao pecado, nós precisamos lembrar que fomos chamados por Deus a uma vida de santidade. Nós não podemos normalizar isso. Não é normal, não é comum. Nós somos chamados por uma vida diferente. Aliás, posso te falar uma coisa? Tem muito casalzinho, seja adolescente, jovens adultos, homens solteiros, mulheres solteiras, talvez divorciada, está namorando e estão transando. É amor, né? A gente está transando porque a gente se ama. Sexo tem a ver com amor. Não. Sexo no namoro não é amor. Sexo no namoro é pecado. Se você tem uma vida sexual ativa com a sua namorada ou namorado, vocês não estão tendo uma vida amorosa. Vocês estão tendo uma vida pecaminosa. Vocês estão agindo em rebeldia contra Deus. Eu sei que é duro isso, mas é a verdade. Nós precisamos voltar a pregar a verdade, porque nós paramos de pregar a verdade em nossos púlpitos para agradar os ouvidos, para atrair as multidões. Nós fomos chamados para ser o povo de Deus, um povo santo. Temos sido povo santo. Nós não podemos deitar com o pecado e acostumar com o pecado na nossa cama. Nós precisamos tomar atitudes hoje de se arrepender. Você está pecando, você tem vivido uma vida pecaminosa. Arrependa-se, quebrante-se. Como diz John Owen no seu livro A Mortificação do Pecado. É um livro muito interessante do John Owen, em que ele diz: lute com o pecado todos os dias. Não se acostume com o pecado, não normalize, não ache que é normal. Sabe qual é o problema? A nossa consciência vai cauterizando. A gente se acostuma. Aquilo já não dói mais, já não fere mais. Mas também
nos tornamos apáticos espiritualmente, porque calamos o Espírito, entristecemos o Espírito. Não há mais espaço para o Espírito falar conosco, porque nós somos tomados pelo pecado. Então ele diz: se você visse uma fagulha pular do fogo no tapete, você pisaria nela e apagaria imediatamente. Não lhe daria uma chance de incendiar o seu tapete e queimar a sua casa. Trate os desejos pecaminosos da mesma maneira. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se começasse um fogo na sala da tua casa, o que você faria? Apagaria imediatamente. Ele está dizendo assim: o pecado é isso. Uma pequena faísca pode destruir tudo. Então trate cada desejo pecaminoso dessa forma, apagando, fugindo. Faça um acordo com os teus olhos de não olhar, de não se aproximar. Estabeleça limites claros na sua vida. Proteja-se, fuja. E entenda, como disse Spurgeon, pequenos pecados são como pequenos ladrões. Abrem portas para os maiores. Começa pequeno. Você vai se acostumando. Então isso vai te conduzindo a pecados maiores. Eu nunca esqueço, há muitos anos atrás, um pastor de São Paulo me procurou. Tiago, eu preciso conversar com você. Eu preciso confessar lutas que eu estou vivendo. E eu disse para ele: tudo bem, pode vir, todos nós temos lutas. Será muito bem recebido. Mas eu não esperava o que eu iria ouvir. Ele disse: Tiago, eu, na época de seminário, estava solteira. E eu comecei a consumir pornografia. Eu me formei no seminário, ele contou. Fui para o ministério, estava noivo de uma moça. E ela estava morando em outra cidade. Eu pastoreando a igreja. Muitos momentos do meu gabinete eu abri o computador e eu consumia pornografia. Eu me sentia mal, eu chorava, me arrependia, me quebrantava. Mas no outro dia, eu voltava. Abria o computador de novo, consumia de novo. E aos poucos nesse processo eu fui me acostumando. O pecado na vida dele foi cicatrizado. A consciência foi cauterizada. Ele disse que então, ao longo do processo, a pornografia foi afetando a mente dele e o prazer dele. Eu não sei se você sabia disso, mas as pesquisas científicas mostram que a pornografia estupra a sua mente. A mente dele foi estuprada pela pornografia. De tal forma que chegou um momento que a pornografia, tão suja, já não agradava mais ele, não gerava prazer. Ele precisava avançar. Então ele disse: Tiago, eu procurei uma casa de prostituição. Um pastor. E eu comecei a ter relações com prostitutas. Porque eu precisava de algo mais forte. Mais prazer. Então ele diz que ele casou. Uma moça virgem, uma jovem na igreja. Tinha se guardado. E ele pensou: bom, agora eu vou casar, eu estou protegido. Porque eu vou me saciar nela. Mas aí ele disse: Tiago, só que ela era uma jovem virgem. Ela não tinha o mesmo padrão sexual que eu. E aquele sexo lá para mim não tinha graça. Então eu voltei para as prostitutas. Casado, pastor. Só que, Tiago, o sexo com prostitutas já não me satisfazia mais. Porque, Tiago, olha o que ele disse. Pornografia são mulheres agindo como homens. Então eu precisava de um sexo assim. Sexo de homem. Sujo. Violento. Então todos os dias ele saía do escritório da igreja. Ele passava na Rua Augusta. E ele tinha relação com travestis. Todos os dias do ministério dele. Eu escondo meu cartão de crédito para minha esposa não descobrir. E Tiago, eu estou aqui por isso. Eu estou nesse ponto. Eu sou um homem viciado em imoralidade sexual. Eu estou completamente perdido. Bom, você quer saber o final da história? O final da história é que
Ele se quebrantou, se arrependeu, mas ele perdeu tudo que tinha. Não sei em que ponto hoje ele anda da vida dele, mas o que eu quero te dizer é que pequenos pecados abrem portas para pecados maiores. A pornografia, a imoralidade é uma porta de entrada para um mundo de devassidão que aprisiona e rouba o seu futuro. Não romantize o pecado. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Segundo lugar, todo pecado é uma forma de rebelião contra Deus. Compreenda isso. Compreenda que todo pecado é uma forma de rebelião contra Deus. Ele diz, eu estaria pecando contra Deus. Todo pecado é uma forma de rebelião contra Deus. Entenda isso, todo pecado secreto é um escândalo no céu. Não é um pecadinho. Por mais que você não se sinta culpado, entenda, o céu está escandalizado com o seu pecado. O céu está escandalizado. Porque a vontade de Deus para a sua vida é clara e expressa, direta. Ele diz em 1 Tessalonicenses 4:3, Deus usa o apóstolo Paulo para dizer o seguinte: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Muitas vezes eu ouço pessoas falando assim, Tiago, eu queria tanto descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Qual é a vontade de Deus? Posso te falar? Você não precisa mais procurar. Você descobriu. Eu vou te contar agora. A vontade de Deus para a sua vida é que você vive em santidade. É isso. Não importa para onde você vá. Não importa o curso que você escolha. Entenda isso, não existe uma vontade específica de Deus para a sua vida. Eu quero que você curse medicina. E se você cursar direito, você vai perder a vontade de Deus para a sua vida. Eu agora para sempre eu vou ser advogado. Tá certo que não é fácil ser advogado, né? Mas não existe uma vontade específica para Deus. Tanto faz. Se você vai fazer direito ou medicina, tanto faz para Deus. Contanto que você vive em santidade. Você será, como diz lá em Josué capítulo 1, você será bem sucedido por onde quer que for. Somente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Isso é viver em santidade, é viver de acordo com aquilo que agrada a Deus, viver de acordo com os mandamentos de Deus. A palavra santidade, o que é santidade? Santidade é viver para Deus, é viver separado. Não significa ser santo no sentido de ser perfeito, mas significa que a minha vida foi separada e agora ela serve a um único propósito, servir a Deus. Eu quero alinhar a minha vida a esse objetivo, servir a Deus. Então ele diz, por isso mantenham-se afastados de todo pecado sexual, todo tipo de pecado sexual. Mantenham-se afastados. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que sexualidade não é um assunto privado. É um terreno sagrado. Você entende isso? Que não é teu corpo, tuas regras. Não é. Quem criou teu corpo? Foi Deus. Quem criou sexo? Foi Deus. Foi Deus quem criou. O sexo é uma categoria divina. Foi Ele quem criou, e Ele criou com um propósito muito claro. 2. Primeiro, unir um casal de forma íntima e profunda. 2. Que esse casal, por meio dessa união chamada casamento, desse compromisso, possa desfrutar um pouco da glória de Deus por meio do prazer gerado na relação sexual dentro do casamento. Esse é o objetivo de Deus. O pecado distorceu esse objetivo, dizendo, você não precisa direcionar o teu prazer somente à tua esposa ou ao teu marido. Você pode buscar prazer em outros lugares. O grande problema é que na cultura em que nós vivemos hoje, nós temos sido influenciados por uma mentalidade Rita Lee. Quando ela escreve aquela música Amor e Sexo, ela diz assim, amor é cristão, sexo é pagão, amor é divino,
Sexo é animal. Sexo é divino. É maravilhoso. Mas nós estamos falando não de um assunto privado. Nós estamos falando de um terreno sagrado. Quem tem que ditar as normas com relação à sexualidade não é a cultura. Quem diz o que é gênero e o que não é gênero não é a cultura, é a palavra de Deus. A palavra de Deus deixa claro que só existem 2 gêneros. É claro. Gênesis 1 diz: Deus fez 2 versões de seres humanos. A versão macho e a versão fêmea. E vou te dizer mais. Mas a Bíblia é um livro retrógrado, porque a Bíblia foi escrita por homens. Então tá bom, vamos para a ciência. Vamos rejeitar a Bíblia. Deixa a Bíblia aqui. Ó. Deixa a Bíblia aqui. Vamos falar de ciência. Vamos para a ciência agora. Vamos analisar os cromossomos. Vamos analisar o DNA. Os cientistas analisaram. Sabe o que eles descobriram? Ciência! Só existe 2 gêneros. Macho e fêmea. Então, meu amigo, devolve tua Bíblia para o lugar. E entenda que Bíblia e ciência podem caminhar juntos. Porque a ciência não vai desmentir a Bíblia. Pelo contrário. Se a ciência for verdadeira e pura, íntegra, justa, ela vai revelar as grandes verdades da palavra de Deus. Só existem 2 gêneros. Mas então por que eu nasci assim? Excelente pergunta. O pecado distorceu tudo. Por que criança nasce sem braço? Por que criança nasce com questões cognitivas que afetam a sua vida como um todo? Sabe por quê? Por causa do pecado. O pecado destruiu tudo. Esse não era o plano de Deus. O pecado distorceu nossos sentimentos. O pecado distorceu nossos pensamentos. O pecado distorceu nossos desejos. Nossos desejos, eles não estão mais orientados na direção correta. Eles foram corrompidos. E sim, uma criança pode nascer com desejos corrompidos numa direção errada por conta da influência do pecado que nos separou de Deus e destruiu a imagem e semelhança de Deus em nós. Mas Tiago, então o que eu faço? Eu vou contra os meus sentimentos? Sim. Você vai contra os teus sentimentos, porque os teus sentimentos não são Deus. Teus sentimentos muitas vezes não correspondem à verdade de Deus. Então você precisa escolher quem será Deus na tua vida. Aquilo que Deus diz ou aquilo que teus sentimentos dizem. É uma escolha, não é fácil. Recentemente, ano passado, chegou aqui um rapaz que luta com a questão da homossexualidade. E ele disse: Tiago, eu preciso conversar com você. Porque eu vim aqui, eu cresci na igreja, mas eu nunca consegui frequentar a igreja, porque da igreja de onde eu era tratado como eu tinha um espírito de demônio no meu corpo. Até hoje eu não sou aceito pela minha mãe, que diz que eu tenho um demônio no meu corpo. Mas eu cheguei aqui na rede e eu estou impactado. E eu estou muito triste porque o meu medo é que eu não possa continuar aqui. Eu quero saber o que você tem a dizer, Tiago. Eu serei aceito, eu serei acolhido? E eu disse para ele: eu vou te dizer a verdade. Você será acolhido, mas o teu pecado não. Eu creio no seguinte: nós cremos a partir da palavra que Jesus Cristo deu a vida por você e a graça dele te permite viver uma nova vida. Sim, a graça de Deus diz: venha como está. Mas Deus te ama demais para te deixar permanecer como você está. Ele quer te ajudar, te abraçar, te restaurar, te transformar. E eu quero dizer que, como pastor, eu estou disposto a caminhar com você, com amor, com acolhimento. Você vai sentar na minha sala, a gente vai estudar a Bíblia junto. Começamos a ler um livro do Ed Shaw, um pastor que luta com desejo homossexual. A atração pelo mesmo sexo e a igreja. E o Ed Shaw, ele traz uma proposta a pessoas que lutam com a homossexualidade.
ele fala sobre permanecer solteiro. Ah, mas eu nunca vou poder me casar. Então, se é de maneira pecaminosa, não, mas você tem uma família estendida. E você vai poder... Ah, mas eu nunca vou viver... Não, amor você vai viver. Você vai viver o maior amor. O amor de Cristo por você. Cristo é suficiente. E desculpa, eu me perdi aqui já no que eu estava falando. Mas o que eu quero dizer para você, por que a gente não fala mais sobre isso? É medo? Nós precisamos voltar a pregar a palavra de Deus. Chamar pecado de pecado. Entender que pecado sexual não é só uma fraqueza, é um ataque contra a santidade de Deus. Como diz o texto. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece a ensinamentos humanos, é o contexto sexual, mas rejeita a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Ou seja, se você rejeitar essas regras, você não está rejeitando ensinamentos humanos, você está rejeitando a Deus. O pecado é uma afronta ao Deus Criador, é zombar da cara de Deus. É dar um tapa, é cuspir na santidade de Deus. Agora, a pergunta que surge aqui é: então por que nós pecamos? Se o pecado é tão ruim, por que nós pecamos? Sabe por que nós pecamos? Nós pecamos em busca de prazer. O nosso problema é que nós esquecemos quem Deus é e acreditamos no que o pecado diz ser. O pecado faz promessas e nós acreditamos nelas. Ele promete ser melhor, mais doce, mais satisfatório. E à medida que somos enganados por essas promessas, nós pecamos. Buscamos no pecado o prazer que deveríamos buscar em Deus. Trocamos um prazer eterno por um alívio imediato. Em vez de confiar na palavra, nós damos ouvido à serpente. E só existe uma maneira de vencer as promessas sedutoras do pecado, é com o poder de um prazer superior. Só existe um poder que faz o pecado perder a sua força de convencimento, o nome dele é Jesus Cristo. Então a pergunta que eu te faço é: onde está o seu prazer? Em que você tem se deleitado? Onde você busca saciar o teu desejo? Jesus não te chamou para viver coisas momentâneas, mas para viver uma alegria eterna. E como disse Agostinho de Hipona, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Entenda, a tentação promete, mas não entrega. E você vai ter uma ânsia cada vez maior e uma satisfação cada vez menor, porque tudo o que precisamos está unicamente, exclusivamente em Cristo Jesus. Todo pecado, compreenda, todo pecado é uma forma de rebelião contra Deus. Você está rejeitando a Deus. Não é só um pecadinho. Terceiro lugar, o pecado não afeta só você, ele fere pessoas. José entendeu isso. José recusou e disse: meu Senhor me confiou todos os bens da sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ele está pensando em quem? Não só nele. José não está pensando só nele. Ele está pensando no marido da mulher, no senhor dele, na mulher. Ele está pensando, ele entende que o pecado não afeta só ele, mas afeta todos. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele. Sabe, o pecado destrói tudo. Quem cede à tentação não destrói só a si, destrói lares, destrói confiança, destrói histórias. Recentemente nós vimos uma situação, não? Andy Byers era um CEO respeitado, mas ao se envolver com uma funcionária perdeu o emprego, colocou sua reputação na lama, feriu a confiança de toda a empresa e pior, perdeu a família. Estava lá no show do Coldplay, adrenalina, pá. E aí a Couple Cam lá, que estava procurando os casais, encontra ele, você deve ter visto, ele se escondendo. Porque o pecado promete prazer, mas ele entrega dor, vergonha, culpa e destruição. E para mim o pior de tudo é ver ele tentando processar agora o Coldplay. Ah, porque me exporam
Meu amigo, não foi o telão que te expôs. Quem te expôs foi a tua decisão de seguir o desejo do teu coração. Você cavou o próprio buraco onde você está sendo enterrado. Você caiu na armadilha, na isca do inferno. Quarto lugar, agora enfrenta processos judiciais e carrega o peso de um erro que começou com apenas uma escolha pessoal. O pecado nunca é só pessoal e sempre deixa um rastro de destruição. José entendeu isso. Quarto lugar, fuja da imoralidade. Fuja! Tiago, como que a gente lida com a tentação? Só tem uma forma, fuja! Sai correndo, José nos ensina isso, fuja. Diz o texto, José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Ele fugiu, ele não parou para pensar. Ah não, deixa eu ver, deixa eu pensar. Já era, não dá para dar trela para a tentação. Foge. O que eu acho interessante é que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6,18, vai dizer exatamente isso. Ele tem em mente José. Como nós lidamos com a imoralidade sexual? Fujam. Fujam. Tiago, mas define para nós o que é imoralidade sexual. Vamos lá. A Bíblia deixa claro, resumindo, que o plano de Deus é o casamento entre um homem e uma mulher, e é nesse ambiente que nós vamos viver a relação sexual, desfrutar do prazer sexual. Toda busca de satisfação do prazer fora desse ambiente do casamento é imoralidade. Seja a fornicação, que é para quem não é casado, o adultério para quem é casado, a pornografia, que agora tem pornografia de todo tipo, né? Tem para homem, tem para mulher. Ah, mas qual é a pornografia para mulher? 50 tons de cinza. Uma pornografia light. Tem um quarto, acho que é o quarto vermelho, né? Tem um quarto vermelho lá, cheio de objetos. E aí o filme é todo construído em torno dessa coisa do romance, da mulher que é insegura e o grande homem respeitado olha para ela. E a mulher se sente desejada. É assim que a mulher cai. O homem peca pelo olhar, a mulher peca pelo desejar, pelo desejo de ser olhada. Então as mulheres se vestem de maneira a chamar a atenção, para serem desejadas, para que isso resolva o seu problema de autoestima. Isso significa você ter um ídolo. A sua autoestima não está fundamentada na tua relação com Jesus. Ela está fundamentada na tua relação com outros homens. Ou como os homens te olham, como eles te encaram, como eles dão em cima de você. Tem gente que precisa disso. Então tem 50 tons de cinza. Ontem eu mostrei para a Nath que lançou lá no Netflix. Pecados inconfessáveis. Prazer. Esses dias eu vi um outro lá do prisioneiro, rapaz que foi preso, aí ele vira a segurança da moça riquinha e o presidiário ela vai amar aquele rapaz e restaurar a vida dele, porque a mulher também tem esse fetiche, né? De aquele homem todo errado, eu vou dar um jeito na vida dele. Meu Deus. Quantas mulheres sofrendo hoje, porque escolheram pelo desejo e não com princípios. Primeiro princípios, depois desejo. Primeiro princípios, depois paixão. Homossexualidade, pedofilia, poligamia, tudo isso é imoralidade. Por isso, deixa eu te falar uma coisa também, eu vou me perder no horário, mas deixa eu falar uma coisa para você. Uma mulher chegou para mim uns tempos atrás e falou assim: pastor, sabe a fulana de tal assumiu a homossexualidade. E eu falei para ela: os homossexuais não herdarão o reino de Deus. A gente se apega a isso, os homossexuais não vão herdar. Eu falei para ela: nossa senhora, mas eu acho que você escolheu esqueceu partes do texto. O texto diz o seguinte: fofoqueiros não herdarão o reino dos céus. O texto diz, 1 Coríntios, tá? O texto diz também que
adúlteros. O texto fala de uma porção de gente. A ideia do texto é o seguinte: pecadores não herdam o reino dos céus. Não está falando só dos homossexuais, está falando de todos nós. Todos nós lutamos com a imoralidade. A luta do homossexual não é diferente da nossa luta, da luta do heterossexual. Então pare de tratar o homossexual como se ele fosse um tipo de ser humano diferente. Ele é tão pecador quanto você. Eu não estou dizendo que ele é melhor, eu não estou dizendo que você é melhor, eu estou dizendo ninguém presta. O heterossexual não presta, o homossexual não presta. Sabe quem vai herdar o reino de Deus? Somente os que foram lavados, somente os que foram justificados. Não é pelo que eu faço, não é pelo que ele fez, é pelo que Cristo fez por nós. Então o homossexual, ao declarar sua fé em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados, ele é salvo. Ele é justificado, ele é lavado, e por meio do poder do Espírito, ele pode viver uma nova vida distante do pecado, assim como qualquer outra pessoa, assim como nós. Mas o homossexual pode servir na rede. Um masturbador viciado em pornografia pode servir na rede. Teu pecado não é diferente. Todos precisam se arrepender, todos. Nós somos chamados a uma vida de santidade. Nós estamos no caminho. Então fuja. A ordem da Bíblia é: fuja. O texto diz: se o olho direito leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Foi Jesus quem falou isso. Teu olho te faz pecar. E o versículo anterior, o versículo 28, diz o seguinte: se você olhar para uma mulher com desejo, você já adulterou. Se pensar, já adulterou. Se teu olho te faz pecar, arranque ele fora. O que significa isso? Fuja. Fuja. Provérbios 5:8 diz: portanto, meu filho, preste atenção, nunca se desvie do que ele dizer, mantenha distância dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela. Ele está falando da mulher adúltera. Os jovens, é que nem antigamente, para a gente ter acesso a qualquer tipo de coisa assim, relacionada à pornografia, no passado, de duas uma: ou você passava na frente de uma banca de revista, passava na frente da banca da revista, né? Dava aquela olhada assim. Ou ia na loja de filmes, lá, a locadora. E aí você tinha que ter coragem, que eu nunca tive, graças a Deus, de chegar lá na locadora e pegar um filme pornográfico naquela salinha fechada, né? Ou então, enfim, outras formas de... Mas hoje, a porta da mulher adúltera... E naquela época os jovens iam até a porta da mulher. Elas ficavam olhando lá, porque ela ficava se insinuando para eles. A porta da mulher adúltera está aqui. Ela veio até nós. O inferno está implantando tecnologias novas. O inferno está se automatizando. No inferno também tem IA. E ele cria uma versão feita para você. Por isso fujam. Agora vamos lá. Como adolescentes fogem da imoralidade? Vamos correr. Tenha coragem de ser diferente. Tenha coragem de ser diferente. Fuja de zoeiras que viram ciladas. Saiba que todo mundo faz, não é argumento para quem nasceu de novo. Alimente sua alma mais que seu feed. Palavra, meu amigo. Como solteiros fogem da imoralidade? Prático. Estamos aplicando a verdade. Evite gatilhos óbvios. Pare de ficar buscando aproximação com o inimigo. Cuidado. Conversas no WhatsApp. Pare de flertar com o pecado. Assuma o controle do seu corpo. 1 Tessalonicenses 4:4 diz que cada um deve aprender a controlar o próprio corpo. Aprenda quais são os gatilhos, quais são suas fragilidades. Preencha o vazio com santidade, não com pornografia. Preencha o vazio com santidade, não com pornografia. A pornografia promete prazer, mas ela entrega prisão. Ela vai destruir sua vida. Como casais fogem da imoralidade? Invistam na intimidade conjugal. Sexo. Vão para a cama.
Fechem portas, redes sociais, mensagens, amizades. Tem às vezes umas esposas mandam mensagem assim: Tiago, o que você acha? Meu marido tem uma amiga que ele troca mensagem. Amiga? Você é amiga dele. Ele é seu amigo, não tem amigo mais. Como assim não tem amigo? Tem, mas não de troca de mensagens, meu amigo. Existe uma postura correta. Amizade com ex, cuidado. Confessem tentações um ao outro, sejam parceiros um do outro. Está com dificuldade? Fala. Hoje está difícil. Cuida de mim bem, né? Me ajuda aí. Orem juntos por pureza. E você, homem, também cultive, né? Nós temos que cultivar isso nas nossas esposas. Orem juntos por pureza. Orar juntos. Deus nos dá santidade, nos ajuda a vencer as lutas. Sejam sinceros um com o outro. Parceiros um do outro. Como pais protegem os filhos da imoralidade, como nós vamos proteger essa geração da imoralidade? Seja pai, não parço. Não acha que você é um pai moderno. Eu sou um pai moderno, meu amigão. Não, você não é amigão, você é pai. Seja pai. Segundo, não terceirize a educação sexual dos filhos. Se você não falar, a escola vai falar, os amigos vão falar. E o pior, eu vejo muito pai que fala assim: lá no Pulse pré-adolescentes vão falar sobre sexualidade, mas meu filho tem 10 anos e eu não quero que falem porque eu ainda não falei. Meu amigo, você é muito ingênuo. Você é muito ingênuo. Em primeiro lugar, que os pré-adolescentes, sempre que eles vão falar, eles falam com muita sabedoria, compreendendo cada fase e cada idade para não apressar esse assunto. Eles têm muita sabedoria, eles têm todo o respaldo bíblico e todo o respaldo de pais com sabedoria, pedagogos, conselheiros bíblicos e tudo mais. Em primeiro lugar, eu confio mais nesse pessoal do que em você. Segundo, tá? Crianças começam a ter contato com pornografia com 8, 9 anos de idade. Conheço vários casos. Vários casos de anos atrás. Aliás, eu lembro que quando eu era pastor de jovens em Vinhedo, eu estava pastoreando para adolescentes e um dia de manhã eu estava lá com a turma e uma menina, estava falando sobre tentação, uma menina de 11 anos, falou assim: Tiago, pastor, malícia é pecado? Eu olhei, 11 anos, a menininha desse tamanho, né? Malícia é pecado? Eu falei: o que é malícia para você? Olha o que ela falou: Tiago, quando você olha para uma banana, o que você vê? Eu falei: eu vejo uma banana. Tiago, quando alguém faz isso aqui para você, o que isso significa? Não é malícia? Ele falou: olha, onde foi que você ouviu isso? Tiago, nas músicas da Rihanna, na escola. Todo mundo fala. Todo mundo fala. Aliás, eu não sei se você sabia disso, mas o lugar mais propício para um abusador, hoje em dia, adolescentes homossexuais, meninas, elas gostam de usar os condomínios. Agora tem gente desesperada aqui. Os condomínios. Sabe por quê? Os pais soltam os filhos. Vai lá, filho, vai com a moçadinha. Aí tem uma menina adolescente, um pouquinho mais velha, 14, 15 anos, se aproxima da sua filha, começa a cuidar dela, começa a tratá-la bem, começa a falar mal dos meninos, começa a jogar um jogo emocional. Tá cheio nos condomínios, gente. Acorda! Acorda, meu amigo. Acorda. Não aceite namoro precoce como normal. Nunca esqueça disso. O casal começou a namorar lá em Vinhedo. Vou falar, vão ficar chateados comigo. Lá em Vinhedo, a menina tinha 12 anos. O cara tinha 17 anos. E os pais achando assim que... Tiago, não, tá tudo bem, Tiago. Eles estão comendo pipoca lá na sala. Eu falei: eles estão comendo a pipoca um do outro. Vocês nem perceberam. Menina de 12 anos fazendo o que muita mulher casada nunca fez na vida. Menina de 12 anos se prostituindo. Eu estou falando isso de 15, 20 anos atrás. Menina de 12 anos eu tratei se prostituindo na webcam. OnlyFans, na época não existiam, eram outras coisas. Acorda, meu amigo. Vem para a vida real. Aí eu via pais dizendo assim: eu confio no coração do meu filho, Tiago. Mas você é burro mesmo, né? Confiar no coração do teu filho? Eu não confio no coração da Mel. Não confio.
Porque eu sei que o coração dela foi distorcido pelo pecado. A Bíblia diz em Jeremias 17:10, o coração é enganoso. Cuidado com o celular e com as telas. Seja exemplo e ore por eles. É teu papel orar pelos teus filhos. Como a igreja foge da imoralidade? Encorajando os membros a uma vida de santidade. Todos nós vamos nos encorajar, não é só o pastor, nós vamos encorajar um ao outro. Você viu teu irmão lá na festa da Faici, lá, você vai falar, sai daqui agora. Seu pecador, para de beber, para de pegar a mulherada, para de levar a mulher para a cama, para de fazer isso. Se você se arrependeu do teu pecado em Cristo Jesus, vai para a igreja, meu amigo, e passe a servir a Deus, sai da Faici. O pessoal da Faici vai ficar bravo comigo. Cuidando dos líderes com prestação de contas, abrindo espaço para confissão e restauração, não normalizando o que Deus chama de pecado. Nós não podemos normalizar. Quinto e último lugar, aqui a gente vai encerrar, vou encerrar, tá bom? Corra para o único lugar seguro. Você vai correr, fuja! Mas a tua fuga tem direção. Corra para o único lugar seguro. Hebreus 4,15 diz: nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações. Quem é nosso sumo sacerdote? Cristo. Ele enfrentou, mas ele nunca pecou. Ele entende o que você vive. Ele entende a nossa fraqueza. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça. Mesmo você tendo cuspido na cara de Deus, Ele te recebe. E você pode se aproximar do trono da graça com toda a confiança. Não precisa ter medo. Ele te ama, Ele entende. E Ele se coloca à disposição para mudar a tua vida, transformar a tua vida. Ele diz: onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Nós vamos encontrar graça, nós vamos encontrar ajuda, nós vamos encontrar capacitação. Onde? Nele. Busque Ele, corra para Ele. Ele é o único lugar seguro. Busque tua satisfação nele. Como diz Mateus 26:41, vigiem e orem para que não caia em tentação. Como eu venço a tentação? Buscando Ele, orando. Eu busco Ele, eu vou para o único lugar seguro, eu posso vencer ali. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, mas no espírito eu posso vencer em Cristo Jesus. Ele me capacita, Ele dá o escape. Como disse John Owen, se não permanecermos na oração, obedeceremos à tentação. E eu vou encerrar com esse texto da Lívia Bember Vasconcelos, que eu li essa semana. Incrível. Por que continuo voltando para o erro mesmo sabendo que Deus me perdoou? Por que eu continuo voltando para o erro? Vamos lá. Porque o arrependimento foi só emoção, mas não virou direção. Porque você chorou no domingo, mas não fechou a porta na segunda. Porque você pediu perdão, mas não cortou o ciclo. Ainda alimenta os mesmos hábitos, frequenta os mesmos lugares, aceita as mesmas conversas, revive os mesmos gatilhos. O pecado volta porque ainda encontra espaço. E enquanto você não decidir amar mais a presença de Deus do que o prazer do momento, o ciclo vai continuar. Você continua voltando não porque Deus não te perdoou, mas talvez porque você ainda não escolheu permanecer onde Ele te chamou para viver. Entenda, a graça não é desculpa para continuar caindo. Se o pecado ainda te prende, talvez seja a hora de fazer uma pergunta mais profunda: quem eu amo mais? Quem eu amo mais? Para refletir e praticar. Primeiro, seu passado pode ser marcado pelo pecado, mas seu futuro pode ser reescrito pela graça. Não importa o que você fez, há poder para restaurar a tua história e fazer tudo novo. Segundo, Jesus foi esmagado na cruz pelo pecado que você chama de prazer momentâneo. Aquele pecado que te traz alívio imediato. Esmagou Jesus na cruz. Terceiro, você não vence o pecado tentando ser mais forte. Você vence o pecado andando mais perto de Jesus. Corra para o único lugar seguro. Amém? Eu quero cantar com você agora uma música que fala sobre a santidade de Deus. Santo, Ele é santo para sempre.
E esse Deus santo, que nunca pecou, Ele pagou o preço para que o pecado não nos aprisione. E há poder no seu amor para que sejamos libertos, para que vivamos uma nova vida, uma nova história. Eu quero que você cante, eu quero que você contemple a sua santidade, a sua beleza, a sua majestade, a sua grandeza. E que ao contemplar, você deseje desfrutar da sua presença e encontrar nele teu prazer eterno. Fica de pé, vamos cantar juntos isso como igreja.